Oi, gente, eu me chamo Beatriz, eu sou uma das monitoras de pediatria de vocês esse semestre, junto com a Ana Larissa. A gente já iniciou essa aula de sistema respiratório, falando sobre bronquiolite viral aguda, depois a gente falou sobre pneumonia, e agora a gente vai encerrar falando sobre asma. E Bia, o que é a asma? A asma é a única dessas três doenças que a gente comentou que se deve a um processo inflamatório crônico da via aérea, é uma doença heterogênea. Esse processo de inflamação crônico, ele vai gerando um remodelamento pulmonar com o decorrer do tempo, com consequente fibrose e obstrução pulmonar. Essa obstrução vai lembrar a gente um pouquinho os mecanismos de obstrução da bronquiolite viral aguda, que a obstrução vai causar aprisionamento aéreo e gerar uma hiperinsuflação pulmonar. Só que na BVA, esse processo de obstrução se deve devido a uma infecção. E aqui na asma vai se dever principalmente à hiperresponsividade das vias aéreas. E essa hiperresponsividade, ela vai responder a estímulos que podem ser alérgicos ou não alérgicos. E os sintomas da asma, eles podem variar ao longo do tempo e variar em intensidade. Vai gerar, uma limitação variável do fluxo aéreo expiratório justamente por causa dessa obstrução pulmonar. E na faixa etária pediátrica, a gente tem alguns fatores de risco que são modificáveis, como, por exemplo, quando a criança é muito atópica, ela tem alergia ali à poeira, a alimentos, quando a criança tem a obesidade, dependendo também da exposição ambiental que essa criança vai estar sujeita, e infecções respiratórias também podem predispor uma crise asmática, já que essas vias aéreas são muito hiperresponsíveis, certo? A gente também tem fatores que não são modificáveis, como, por exemplo, prematuridade, quando a criança é pequena para a idade gestacional dela, quando a criança é homem, e fatores genéticos também que vão contribuir para a criança ter a doença asma. A gente, quando pensa em asma, a gente pensa principalmente na tríade: tosse, cansaço e chiado no peito. Parece muito, com a bronquiolite viral aguda, só que diferentemente da BVA, que é o primeiro episódio de sibilância no lactente, a asma pode acontecer em diversas idades, mas aqui a gente não está falando de pediatria, é acima também dos lactentes, e tem que ter pelo menos 3 ou 4 episódios prévios de sibilância, certo? Uma criança que tem asma, ela vai ter o primeiro episódio de sibilância dela, o que vai diferenciar a história clínica dessa criança, Ela vai desenvolvendo outros, e também essa crise aguda de exacerbação da asma, ela vai ser predisposta por alguns mecanismos, seja uma alergia alimentar, seja uma infecção de via aérea respiratória, seja um esforço da criança, e ela também vai ser variável, É uma crise asmática. Ela se exacerba e depois ela passa. Principalmente a gente vai ver que ela vai passar com uso de broncodilatadores, mas às vezes até o descanso já pode melhorar um pouquinho a crise asmática dessa criança, dependendo do grau de gravidade, certo? E a apresentação clínica da asma. Além dessa tríade que a gente mencionou, tosse seca, cansaço e o chiado no peito, a criança também pode apresentar dor torácica e ela vai ter gatilhos variáveis. Como eu disse, ela é desencadeada, a crise asmática é desencadeada por gatilhos variáveis. A gente também pode ter ataque de espineia, não exatamente por infecção, inflamação do parênquima pulmonar, mas mais como um mecanismo compensatório da dispneia, A gente vai ter ataque apneia. Aí, mais uma vez, para vocês decorarem os valores de referência, certo? Menos de 2 meses, até 60 respirações por minuto. De 2 meses a 1 ano, até 50. De 1 ano a 5 anos, até 40. De 5 a 8, até 30. E a partir de 8, se iguala a do adulto, certo? 12 a 20. E a asma, ela também vai ter uma piora noturna, principalmente por causa do clima mais frio. E ela também vai se exacerbar em clima seco, certo? No exame físico pulmonar, na inspeção, a gente vai ver que a criança realmente vai ter uns características de esforço respiratório, como a pressão torácica, ataque de espineia, e justamente por causa da obstrução ela vai ter um tempo expiratório longo. Como eu já disse, na asma a gente também vai ter uma hiperinsuflação pulmonar, fazendo com que tenha hipersonoridade, ou a gente também pode ter som claro pulmonar na percussão. Na palpação, como o pulmão já está hiperinsuflado, é difícil, da criança ter esse mecanismo de respiração, que é inspiração e expiração, então a expansibilidade vai estar reduzida, justamente por causa do aprisionamento aéreo. A gente encontra uma diminuição do frêmito tóraco-vocal, e na ausculta vão ser sibilos expiratórios difusos, bem parecido com o exame físico da BVA, também, só muda um pouquinho o frêmito. E ela também pode ter redução do murmúrio vesicular universal na ausculta. Isso é um fator para a gente ficar atento, porque se a asma estiver muito exacerbada, for uma asma muito grave, a criança realmente pode ter obstrução total das vias aéreas. Então, a gente tem que ter cuidado para o silêncio respiratório, o silêncio do murmúrio vesicular universal.
E como é feito o diagnóstico, Bia, da asma? O diagnóstico a gente vai separar em dois e estratificar por idades, porque o diagnóstico oficial é feito pela espirometria, só que é um exame muito difícil de ser realizado até para os adultos, imagine para crianças que têm menos de 6 anos. Então, a gente já usa a espirometria para crianças com mais de 6 anos, e esse exame ele vai avaliar exatamente o fluxo aéreo daquela criança e a reversibilidade desse fluxo aéreo com o uso de broncodilatador, certo? A gente vai avaliar o volume expiratório forçado no primeiro segundo e a capacidade vital forçada de ar, né? E para ele ser positivo, né, ele tem que ser menor a divisão do VF1 para o CVF, ele tem que ser menor do que 0,9 no valor de referência normal, né? Mas quando a criança ela tem asma, ele pode estar maior. E a gente também vai avaliar a reversibilidade desse fluxo aéreo com aumento de 12% depois do uso do broncodilatador, certo? Aí, para as crianças que têm menos de 6 anos, a gente já vai fazer uso do índice preditivo de asma. Ele não é o diagnóstico oficial, mas ele prediz a asma, como o próprio nome dele diz. A gente tem uma mnemônica aí que o Caio criou, que vai ser critério maior, critério menor, critério maior, critério menor, critério maior, critério menor. E a mnemônica é o de asma. D, dermatite atópica, eosinofilia maior ou igual a 4%, aeroalérgenos, a alergia a aeroalérgenos, certo? Aí não entra rinite nem sinusite, é mais alergia à poeira, que vai predispor a asma. Sibilância na ausência de infecção de vias aéreas superiores. Meus pais também têm. Quando os pais têm, a gente viu que um dos fatores de risco, né, para ter asma não modificáveis é exatamente a genética. Então, quando os pais têm histórico de asma, é muito provável que a criança também tenha asma. E alimentar, alergias alimentares, como, por exemplo, amendoim. O índice preditivo de asma vai ser positivo quando tiver um maior ou dois menores. Quando a gente tem associação, né, associação de vários critérios, como, por exemplo, um maior mais dois menores, a gente vai predizer que essa criança tem asma em até 7 vezes mais. Então, ela tem 7 vezes mais chance de ter asma, certo? E quando a asma vai ser grave? Gente, quando a criança está em crise asmática, a gente vê que aquela criança está bem cansada, né? Então, essa mnemônica vai ser o cansado. Cortadas, que é quando a criança está tão dispineica a ponto de falar as frases de forma cortada, certo? Palavras soltas. Ou então cianose, quando ela vai ter o aumento da frequência cardíaca e da frequência respiratória. Eu coloquei de novo aí os valores de referência para vocês aí embaixo. É bom vocês darem uma olhada e aprenderem, como eu já disse. N, quando a criança não consegue ficar sentada. A gente até observa aquela anteriorização do tórax, né, para a criança conseguir expor mais a via aérea e tentar puxar mais ar quando ela tá muito taquidispneica. Sonolento, ou então o tórax silencioso, que eu já disse, porque é quando a gente tem a abolição do murmúrio vesicular universal. Ou então quando aquela criança ela já tá tão dispneica, o oxigênio dela tá tão baixo que ela já chega a ficar meio sonolenta. Ou então a gente pode observar também que como a asma ela piora à noite, né? Uma criança que ela se encontra muito sonolenta no dia dela é porque ela não teve uma noite de sono tranquila, justamente por causa da dificuldade respiratória que a asma causa. Então, a criança que ela tem mau desempenho escolar, ou então se encontra muito sonolenta, a asma a gente já pode pesquisar essa doença. Quando a criança ela se encontra também agitada, né, justamente por causa da inquietação, da falta de ar, né, na criança, dispneia, quando ela está muito grave, e um oxigênio, quando ela está quando a saturação de oxigênio está menor do que 92%, que é o mesmo parâmetro que a gente usa para BVA e para pneumonia. E uma asma grave é aquela que ela precisa de altas doses do tratamento, né, que é corticoide inalatório, e mesmo assim não obtém o controle da doença, certo? Só vai ter o controle nos últimos steps. Gente, pro OSCE de vocês, eu coloquei aqui o tratamento bem estratificado por idade, mas é importante vocês saberem que vai ter o controle da crise asmática e o controle da doença da asma, né, que é o controle da doença. Então, a gente vai tratar a crise asmática com crianças com menos de 5 anos. Vocês não precisam saber a estratificação por idade, é mais falar B2 de curtação e corticoide inalatório para todas, certo? Mas aqui eu dei mais informações para vocês aprenderem melhor. Quando a criança tem asma leve e tem menos de 5 anos, a gente vai tratar a crise, certo? Com salbutamol, que é um B2 de curtação. Caso não melhore ali na crise, a gente pode usar um corticoide oral. E caso ela ainda não melhore, a gente pode pensar em usar um brometo de pratrópio, certo? Numa asma leve, com uma criança quando tem mais de 6 anos, a gente também vai usar o salbutamol, pode já iniciar junto o corticoide oral,
a gente se preocupa em manter uma boa saturação naquela criança e caso ainda a crise persista e não melhore, a gente pode considerar usar o brometo de pratrópio, parece bastante, só tem essa boa saturação aí no meio. E já poder iniciar o corticoide oral, né? Quando a asma ela é grave, a criança tem menos de 5 anos, a gente também vai usar o B2 de cortação, salbutamol. Caso não melhore, corticoide também, e a gente vai considerar o brometo de pratrópio. Só mudam essas considerações, né? Quando a criança ainda não tem a melhora da crise asmática. Quando a asma é grave, acima de 6 anos, a gente já inicia o salbutamol, já inicia o corticoide oral, já inicia o brometo de pratrópio e caso ela não melhore, a gente vai dar início ao sulfato de magnésio. É a única que, essa aí é a novidade, né? O sulfato de magnésio. Agora, a conduta terapêutica para o controle da doença, certo? Para ela não ter as crises asmáticas, é aquela medicação que ela vai estar usando diariamente. Aí a gente vai ter a divisão por step, certo? O primeiro step de uma criança que tem de 0 a 5 anos para tratar a asma vai ser exatamente usar o salbutamol, né? Um SABA, que é Short Agonist Beta Adrenérgico. Para alívio, né? O salbutamol, quando a criança tiver em crise de asma, vai usar corticoide quando é em baixa dose, quando ela usar o SABA para alívio. Aí, o terceiro step, né, que é caso a criança ainda não tenha um controle bom dessa asma, a gente vai aumentar a dose ali, ó, dose moderada de corticoide inalatório, mais o SABA para alívio. E quarto, a gente encaminha para o pneuma, que é o especialista. Agora, quando a criança tem asma de 6 a 11 anos, os steps do tratamento. Quando ela tiver a crise asmática, a gente já vai usar o SABA, mais o corticoide. Quando usar o SABA, ali é o step 1. O step 2, né, quando essa criança não está tendo controle com o step 1, é usar o corticoide em baixa dose, mais o LABA, mais o SABA. O LABA, né, o long action, que a gente chama, que é o formoterol, se eu não me engano. E o corticoide inalatório de dose média, aí a gente já aumenta um pouco o corticoide no step 3, mas continua usando o SABA e o LABA para alívio quando a criança tiver aquela exacerbação da asma. E o step 4 é encaminhar para um pneuma, especialista. Agora, quando a criança tem mais de 12 anos, esse aí já vai se parecer com o tratamento para adulto, né? Aí a gente já muda que o primeiro que a gente dá para o controle da asma vai ser o LABA, que é o long action, mais o corticoide inalatório. E a gente vai usar o corticoide inalatório quando usar o SABA também. Corticoide inalatório em baixa dose, mais o LABA para manutenção, ou seja, diariamente e alívio, que é em crises. Então, a gente vai usar o LABA nas crises e para manutenção diariamente. E o corticoide. Corticoide em dose moderada, e a gente aumenta um pouquinho a dose do corticoide no step 3, mas continua usando o LABA para manutenção e alívio. E quarto, mais uma vez, o pneu. Só lembrar que controle é diferente, né, da gravidade. Então, a gente sempre tem que avaliar o controle da asma, né? Aí a gente vai avaliar o ABCD, que é outra mnemônica. O A é de atividades, que é quando a criança tem crises após atividades nas últimas 4 semanas. Então, a criança jogou um futebol e teve asma. Aí a gente vai ver que essa asma não está tão bem controlada. Quando ela tem que usar broncodilatador, que é o SABA, né, ou então LABA, mais de 2 vezes por semana, se ela tiver menos de 6 anos, e basta uma vez por semana se ela tiver mais de 6 anos, e basta uma vez por semana se ela tiver menos de 5 anos, certo? A gente vai avaliar no SEI se a criança acordou de noite, ou seja, ela teve crises asmáticas exacerbadas durante o horário da noite dela, né, o horário de sono dela, se ela teve uma vez ou mais, se ela tiver menos de 5 anos, e já pode ser, pronto, se ela tiver uma vez ou mais acordando à noite durante a noite de sono dela por causa da asma, e se ela tiver menos de 5 anos, só o fato dela ter tosse noturna já vai positivar aí no SEI. D é quando ela tem mais de 2 vezes crises diurnas durante a semana, quando ela tem mais de 6 anos, e basta uma vez por semana se ela tiver menos de 5 anos. Quando ela não tem nenhum desses achados, né, do ABCD, a asma vai estar controlada. Se ela tiver pelo menos 1 a 2 desses positivos, a asma vai estar parcialmente controlada, e 3 a 4 a gente vai dizer que a asma dela não está controlada. E mais uma vez aí, lembrar para vocês que o controle é diferente de gravidade. A gravidade da asma, a asma ela é grave de acordo com aquela mnemônica que a gente viu, que a criança está cansada, e quando a criança tem que fazer uso de vários steps do tratamento e ainda assim não obtém o controle da asma. O controle a gente averigua pelo ABCD, que eu acabei de falar. E é isso. Obrigada pela atenção. No ósseo de vocês, lembrar mesmo que é tratamento de alívio para a crise asmática, caso caia, né? Aí vocês vão fazer um corticoide inalatório e um beta-2 de cortação, que é um SABA, né?
e o tratamento de manutenção, né, da asma para a criança não chegar a desenvolver as crises asmáticas. Aí a gente também pode indicar para um especialista, certo? E é isso, gente. Vocês podem falar bem por cima. Eles não querem que seja tão específico assim, até porque é difícil para vocês aprenderem, né, a conduta terapêutica estratificada por idade. E é isso. O osso vai ser ótimo. Vocês vão diferenciar, principalmente por causa da quantidade de vezes que a criança teve, né, aquela crise de sibilância, chiado e tosse. Então, vocês também vão ter que se atentar para o IPA, para fazer as perguntas, né, do índice preditivo de asma se a criança tiver menos de 6 anos. E é isso, vai dar certo, vai ser ótimo. Obrigada pela atenção.